Então, os principais componentes celulares da imunidade adaptativa celular são os linfócitos T. Iremos agora apresentar alguns tipos para vocês. O primeiro é o linfócito T-CD8, que ele é também chamado de linfócito T citotóxico. O principal mecanismo de ação para a eliminação dos patógenos é através da secreção de granzimas e perforinas. Elas são proteínas que ativam a apoptose celular, ou seja, a morte celular programada. Além desse tipo de mecanismo, nós temos outro que é o mecanismo faz ligante, que é o mecanismo de interação membrana do linfócito T com a membrana da célula infectada. E ela possui ação direta sobre células infectadas, tanto os fagócitos como outros tipos celulares. Bom, outro componente, então, são os chamados linfócitos TCD4, que também são conhecidos como auxiliadores. Essas células, elas funcionam, elas agem a partir da secreção de citocinas. E o que são essas citocinas? São proteínas chamadas mensageiras, que têm como principal função fazer a comunicação entre as células. Então, essas células se comunicam, elas lançam sinais de alerta através dessas citocinas. E os linfócitos CD4, então, eles agem não diretamente sobre as células que estão infectadas, mas sobre essas células que fagocitaram esses patógenos. Outro tipo de linfócito TCD4, que é importante na resposta imune adaptativa celular, são os linfócitos T reguladores. A principal característica é que eles têm ações imunossupressoras. Por que esse tipo de linfócito é importante? Porque após a infecção ocorre uma resposta imune exacerbada. Isso, em algum momento, ele tem que cessar. Então, a importância dele é fazer, os nossos micro-organismos já foram eliminados e agora a gente precisa voltar ao nosso estado de descanso. E então elas reprimem a resposta imunológica que está acontecendo. Bom, então agora que a gente apresentou os principais componentes da imunidade adaptativa celular, a gente vai apresentar cada uma das etapas dessa resposta, né, Elô? Bom, então vamos começar pelo processamento de antígenos, né? Então, num primeiro momento, essa célula chamada de APC, célula apresentadora de antígeno, ela vai entrar em contato com o vírus e esse vírus, então, ele vai ser internalizado, ou seja, ele vai ser endocitado e ele vai ficar, então, dentro do citoplasma da célula, né? Como apresentado aqui. Esse vírus, então, tendo entrado, ele vai ser processado, ou seja, as proteínas desse vírus vão ser separadas e depois vão ser fragmentadas. E vão dar origem, então, aos chamados antígenos. Esses antígenos, então, eles vão ser levados até a superfície da célula, até a superfície dessas células e vão, então, se acoplar numa molécula chamada de MHC. E é a partir daí, então, que vai ser lançado o sinal de alerta, né, de que o corpo, de que essas células, então, foram infectadas e tem dentro de si um organismo estranho. Então, a apresentação de antígenos ocorre a partir dessa proteína, que ela é expressa na superfície das células e ela é acoplada com esse vermelhinho aqui que é o antígeno. Essa molécula ela é chamada complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC. Existem dois tipos de MHC. O MHC de classe 1, que é responsável por mostrar esse antígeno para os linfócitos TCD8, e o MHC classe 2, que é responsável por apresentar esse antígeno para os linfócitos TCD4.